Esta oração profética vai alinhar você com os planos de Deus. Ele está te chamando agora. Essa oração não é para qualquer momento. Ela não serve para ser ouvida apressadamente, nem encaixada entre uma tarefa e outra do seu dia. Ela é uma convocação do céu, uma resposta de Deus àquilo que o seu coração tem sussurrado no silêncio das madrugadas. Porque por mais que você tenha tentado se manter firme, há dentro de você uma pergunta sem forma, um clamor sem palavras, uma urgência que não consegue mais ser ignorada. E talvez ninguém saiba disso. Talvez, por fora, tudo pareça em ordem. Mas dentro de você existe um cansaço espiritual que vai além do físico. Um sentimento persistente de que você está fora do centro, fora do eixo, fora do lugar onde Deus te plantou. É por isso que essa oração chega até você agora. Porque Deus, que sonda corações e conhece os caminhos ocultos da alma, decidiu te encontrar onde você está. Esta não é uma oração genérica, feita para encorajar superficialmente. Não é um texto motivacional para aliviar dores momentâneas. O que você está prestes a ouvir é uma palavra profética carregada de unção e discernimento, destinada a reposicionar você por dentro. Ela foi gerada em um lugar secreto. Nascida em oração, moldada na presença de Deus, regada por lágrimas que muitos nem imaginam. Ela carrega o peso de algo que o céu deseja liberar sobre a sua vida e que só será ativado quando você parar tudo e ouvir com o coração aberto. Se você se sente perdido, sem direção, paralisado entre decisões difíceis, esta é a hora do céu intervir. Porque há momentos em que Deus não quer apenas consolar, Ele quer realinhar. Ele não está apenas tocando a sua emoção, Ele está restaurando o seu espírito. E para isso, Ele precisa da sua atenção total, do seu espírito rendido, da sua mente disponível, porque essa oração é um instrumento, uma ponte, um portal, um encontro divino entre o que você é agora e o que Deus quer ativar em você a partir deste momento. Existem ciclos que precisam terminar, vozes que precisam ser silenciadas, confusões internas que precisam ser dissolvidas. Você pode até não entender tudo o que está acontecendo, mas vai perceber, enquanto essa oração avança, que Deus está organizando aquilo que estava bagunçado, está arrancando o peso que você já não tinha força para carregar. Está fechando portas que você tentou manter abertas à força, mesmo sabendo que não havia paz nelas. E está principalmente te chamando de volta para o centro da sua vontade. Não com culpa, não com condenação, mas com um amor tão profundo que só pode vir do Pai. O que vai acontecer aqui não é apenas uma sequência de palavras bonitas. É um ambiente espiritual sendo criado ao seu redor, para que a presença de Deus o envolva completamente. Você vai sentir isso, porque onde há verdade, o Espírito Santo se move. E a verdade é que você não chegou até aqui por acaso. Algo maior está acontecendo. Algo que o céu desenhou com precisão para este exato momento da sua jornada. Não importa há quanto tempo você se sente longe. Não importa quantas vezes você tentou e caiu. Não importa o que disseram sobre você. Quando Deus chama, até o desviado sente saudade da presença. Até o cansado encontra forças para dar mais um passo. Até o incrédulo se rende ao toque que nenhuma palavra humana consegue produzir. Essa oração vai conduzir você por dentro, vai expor feridas, mas também vai trazer cura, vai revelar áreas ocultas, mas também vai derramar graça. Vai te fazer confrontar decisões que você tentou adiar, mas também vai te entregar coragem para fazer o que é certo. Deus vai falar, e vai falar com clareza. Vai mostrar por que certos caminhos foram bloqueados, por que certas pessoas se afastaram, por que determinadas portas não se abriram. Vai explicar o silêncio, vai justificar o tempo, vai alinhar sua alma com o céu. Mas para isso você precisa decidir. Ouvir não é suficiente. Deus não quer apenas te emocionar, Ele quer te transformar.
E toda transformação começa com um sim. Um sim dito no íntimo, quando ninguém mais vê, mas o céu inteiro testemunha. Um sim que diz: Deus, eu não quero continuar vivendo por minha conta. Me alinha com os teus planos. Eu não aguento mais viver fora do teu propósito. Agora respire fundo. Se desligue do que está ao seu redor. Deixe o Espírito te envolver. Essa oração é o início de algo que vai mudar não apenas o seu dia, mas o seu destino. Se você ainda está aqui, é porque algo dentro de você sabe que esta mensagem não é comum, que essas palavras não são apenas conteúdo digital, mas um movimento espiritual vindo direto do trono de Deus. E se você está ouvindo esta voz agora, não pense nem por um instante que se trata de acaso, sorte ou coincidência. Deus te viu. Ele sabia exatamente quando esse momento chegaria. E é por isso que Ele está te chamando com tanta clareza agora. Talvez você esteja rodeado de pessoas, mas se sente sozinho. Talvez tenha tentado esconder seus conflitos interiores atrás de um sorriso educado. Talvez ninguém saiba da luta interna que você trava há dias, semanas ou até anos. Mas Deus sabe. Ele tem visto o cansaço que você não consegue explicar. A angústia que volta quando tudo silencia. A sensação de que está andando em círculos, de que já tentou de tudo, de que mesmo crendo, você se sente sem direção. Então, antes de seguirmos, pare. Não siga escutando isso como quem apenas consome mais um vídeo. Esse é um convite, um momento separado, uma oportunidade divina. Agora, desligue-se de tudo. Deixe o celular de lado. Esqueça as notificações. Feche os olhos. Respire fundo. Apenas permita que o Espírito Santo te envolva completamente. Porque o que vai acontecer agora não é humano. É sagrado. Você já sentiu isso antes? Esse peso santo que toma o ambiente, como se algo invisível estivesse entrando onde você está agora. Essa presença que não precisa ser explicada, só sentida. Então não resista. Não tente entender tudo com a mente. O que Deus vai fazer agora é no Espírito. Ele está tocando você, está te cercando com amor, está te preparando para um novo tempo. Essa transição não é apenas para mudar de uma parte da mensagem para outra, é uma transição do céu, um marco espiritual. Uma linha sendo cruzada. Você está saindo de um tempo de confusão e entrando num tempo de revelação. Está deixando para trás as tentativas humanas e se rendendo finalmente à direção do alto. Há algo acontecendo agora entre você e Deus que ninguém pode interromper. Essa oração vai invadir os porões da alma onde você guardou dores antigas. Vai entrar em áreas que você trancou para sobreviver. Vai tocar em memórias que você tentou esquecer, mas não para expor, e sim para curar. Porque o Espírito Santo não te chama para te envergonhar. Ele te chama para te restaurar. Ele te convoca, não para apontar erros, mas para alinhar você com o plano original, com o desenho divino que Ele fez para a sua vida antes mesmo do seu nascimento. Então abra o coração, mesmo com medo, mesmo sem saber como será, mesmo sem ter forças. Deus não precisa que você entenda tudo, só que você esteja disponível. Ele vai guiar cada passo, vai reorganizar suas emoções, vai renovar sua esperança, vai reacender sua fé, vai te alinhar com o céu. Você foi separado para esse momento. Deus te chamou para essa hora. Essa não é apenas mais uma oração entre tantas. É uma convocação profética. A porta está aberta. O Espírito está pronto. O céu está em silêncio, esperando o seu sim. Você sente isso? Essa é a hora de voltar, a hora de se entregar, a hora de permitir que Deus reconstrua tudo, não como era antes, mas como Ele sempre sonhou que fosse. Feche os olhos, sinta. Diga no seu coração: Senhor, eu estou pronto, porque agora a jornada de realinhamento começa e ela vai mudar tudo.
quando Deus silencia para que você ouça sua verdadeira identidade. Há momentos em que você ora e parece que nada acontece. Você clama com sinceridade, com lágrimas, com urgência, mas o céu parece calado. Não há sinais, não há confirmações, nenhuma direção clara. E aos poucos, você começa a questionar se foi esquecido, se está errado, se perdeu algo pelo caminho. Mas hoje, Deus quer revelar algo que muda completamente a forma como você interpreta o silêncio dele. Porque o silêncio de Deus não é desprezo, é intenção, não é ausência, é presença oculta, é cuidado em forma de silêncio. Você precisa entender, Deus não fala só com palavras, Ele fala com silêncios que gritam, Ele se move em pausas sagradas, Ele age em intervalos invisíveis e muitas vezes Ele silencia não porque está longe, mas porque está perto demais. Perto o suficiente para não precisar gritar. Ele silencia porque sabe que há ruídos demais dentro de você, vozes que você acostumou a ouvir, padrões que você aprendeu a seguir, medos que você alimentou sem perceber. E se ele falasse alto nesse momento, você confundiria a voz dele com todas as outras. É por isso que ele cala, para que você aprenda a escutar não com os ouvidos, mas com o Espírito. O silêncio de Deus é um convite, um chamado para um tipo de escuta mais profunda. Porque no silêncio, Ele não quer apenas te responder, Ele quer te reposicionar. E isso começa por dentro. Antes de Ele te mostrar o caminho, Ele precisa restaurar a sua identidade. Porque não adianta seguir por uma rota celestial com uma mentalidade ferida. Deus não quer apenas te levar ao destino. Ele quer te transformar para que, quando você chegar lá, esteja preparado para sustentar o que Ele vai entregar. Quando Deus silencia, Ele está permitindo que você se encontre com você mesmo. É um tempo de confronto interno, de revisão de histórias, de enxergar quem você realmente é, além das máscaras, além dos papéis que você desempenha para os outros. Nesse lugar silencioso, você descobre o quanto se perdeu tentando agradar, tentando ser forte, tentando ser aceito. E pouco a pouco, o Espírito começa a soprar verdades antigas, esquecidas, enterradas. Você é filho, você é filha, você é amado, você é desejado, você é propósito vivo. Nesse silêncio, Deus não está distante. Ele está cavando fundo, está tirando as pedras que impediram suas raízes de crescer, está revelando as rachaduras onde a dúvida entrou, está reconstruindo com paciência os alicerces que foram quebrados por frustrações, rejeições e expectativas que não se cumpriram. Ele está fazendo tudo isso em silêncio, porque quer que você aprenda a confiar mesmo quando não entende, a descansar mesmo quando não vê, a permanecer mesmo quando não sente. A verdadeira identidade se revela quando você para de se definir pelas estações que vive e começa a se enxergar pelos olhos do Pai. E é isso que o silêncio dele promove: uma limpeza, uma cura, um despertar. Você percebe que não precisa provar nada a ninguém, que não precisa correr para ser aceito, que não precisa produzir para ser amado, porque o amor de Deus não se baseia em desempenho, mas em aliança, e no silêncio, essa aliança se torna mais clara do que nunca. Hoje talvez você esteja num desses desertos silenciosos, sem direção aparente, com o coração apertado. Mas preste atenção, é nesse cenário que os encontros mais profundos com Deus acontecem. Foi no silêncio do deserto que Moisés ouviu o chamado. Foi na caverna que Elias encontrou o sussurro de Deus. Foi no ventre da baleia que Jonas foi restaurado. E será aí, onde você está agora, que o Espírito vai te lembrar de quem você é. Não quem o mundo disse, mas quem o céu sempre declarou que você é. Feche os olhos e perceba. O silêncio não é vazio, é cheio de presença.
Há um trabalhar invisível acontecendo agora. Você está sendo alinhado por dentro, está sendo desatado de mentiras antigas, está sendo curado de medos que você nem sabia que carregava. Porque Deus não quer apenas te responder, Ele quer te transformar. Ele quer que, quando a resposta vier, você esteja pronto para recebê-la com maturidade, fé e identidade restaurada. E quando Ele voltar a falar, e Ele vai, a sua voz não encontrará alguém confuso, mas alguém rendido. Não encontrará um coração aflito, mas um espírito sensível. Não encontrará um filho correndo por respostas, mas um filho assentado à mesa, confiante no Pai. Porque no silêncio você aprendeu a ouvir com o coração, e quem escuta com o coração nunca mais se perde da voz do céu. Portas que se fecham não por rejeição, mas por redirecionamento. Você orou, você creu, você avançou com fé, e mesmo assim a porta se fechou. E com ela veio a dor da frustração, o peso da dúvida, o silêncio constrangedor do porquê. Você olhou para os céus e se perguntou: Senhor, por que não deu certo? Por que esse sonho morreu? Por que essa oportunidade escapou das minhas mãos? E o coração, não entendendo o mover invisível de Deus, começou a interpretar a porta fechada como rejeição. Mas o céu hoje quer corrigir sua perspectiva. Há portas que Deus fecha não porque te rejeitou, mas porque decidiu te redirecionar. Sim, Deus fecha portas, e quando Ele o faz, não é para castigar, frustrar ou te humilhar. É para te proteger, é para te preservar, é para te posicionar no lugar certo, com as pessoas certas, no tempo certo. Ele conhece o fim desde o início. Ele enxerga os bastidores que seus olhos naturais não podem alcançar. Ele vê o que você não vê. E por isso, ele impede acessos que parecem promissores, mas que carregam armadilhas ocultas. O Pai não fecha portas por capricho. Ele fecha porque te ama demais para permitir que você entre em ambientes que te afastariam dele. A dor de uma porta que se fecha é real. E Deus não despreza essa dor. Ele recolhe cada lágrima, Ele ouve cada pergunta não respondida. Mas, enquanto você chora pelo que perdeu, o céu está trabalhando no que virá. Porque o que parece um fim, para Deus, é apenas o desvio que evita sua destruição. O que parece atraso, para Deus, é preservação. O que parece rejeição, para Deus, é proteção. Ele está, com mãos cuidadosas, te empurrando para um caminho que você ainda não conhece, mas que está cheio da presença dele. Há portas que se fecham para que você aprenda a confiar mais na voz do Espírito do que nas expectativas humanas. Há portas que se fecham para que você cresça em discernimento. Há portas que se fecham para que você entenda que nem toda oportunidade é bênção. E nem toda bênção se parece com o que você imaginava. O amadurecimento espiritual exige que você reconheça que o não de Deus também é resposta. Que o não de Deus também é cuidado. Que o não de Deus pode ser o maior sim para o seu futuro. Talvez você esteja olhando para trás agora, revivendo os momentos em que tudo parecia estar indo bem. Até que, de repente, tudo desmoronou. Uma proposta que não foi adiante, um relacionamento que terminou, um ministério que não frutificou, um projeto que não avançou, e você ficou com a sensação amarga do fracasso. Mas hoje o céu está dizendo: eu fechei aquela porta e fiz isso porque te amo, porque o que estava do outro lado não sustentaria o que eu quero fazer em você, porque a sua identidade vale mais do que o seu plano. Deus não precisa da sua aprovação para agir. Ele não depende da sua lógica. Ele não se limita à sua pressa. Ele é soberano e em sua soberania ele fecha portas com mãos firmes, mesmo quando isso te faz chorar, porque sabe que, no final, você vai agradecer. Vai olhar para trás e dizer: Senhor, obrigado por não ter me deixado entrar onde o meu ego queria. Obrigado por me impedir de seguir para o abismo que parecia ser um caminho de glória.
Ele é Pai. E um pai bom não dá ao filho o que o destrói, mesmo que o filho insista em pedir. O tempo entre uma porta fechada e uma nova direção é um campo fértil de transformação. É ali que sua fé amadurece. É ali que sua visão espiritual se aguça. É ali que você aprende a confiar não no que vê, mas no que crê. E é ali, nesse lugar de espera, que Deus começa a abrir outras portas. Portas que você não esperava, portas que você jamais imaginou, portas que foram guardadas para o tempo exato em que você estaria pronto para entrar nelas com maturidade, humildade e sensibilidade. Deus não apenas fecha portas, Ele também abre caminhos. Caminhos que não estavam nos seus planos, mas que estavam nos planos dele. E quando você começar a trilhar esses caminhos, vai entender por que certas portas nunca poderiam permanecer abertas. Vai perceber que o redirecionamento de Deus é sempre melhor do que o plano mais bem desenhado sem ele. Vai perceber que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mesmo quando por um tempo parece dolorosa. Hoje, receba paz. Solte o que não foi. Entregue o que terminou. Pare de lutar para abrir o que Deus já trancou. Confie. O pai que fecha uma porta é o mesmo que abrirá outra no tempo certo. E quando essa nova porta se abrir, você não estará mais perdido, carente, ansioso. Você estará preparado, maduro e cheio da presença de Deus, porque entendeu que Ele nunca te rejeitou. Ele sempre esteve te redirecionando para algo maior. O cansaço da alma como sinal de desalinhamento com o tempo de Deus. Você acorda, respira fundo e já sente o peso do dia. As tarefas se acumulam, as expectativas te pressionam e mesmo com o corpo em movimento, a alma parece arrastada. Não é apenas cansaço físico, não é só falta de descanso. É um esgotamento mais profundo que os olhos não enxergam, mas o espírito sente. Um cansaço que te persegue até quando você tenta sorrir. Um fardo invisível que acompanha até mesmo suas orações. E hoje, Deus quer te mostrar que esse cansaço pode estar apontando algo que você ainda não percebeu. Um desalinhamento com o tempo dele para a sua vida. Existem momentos em que o cansaço não é apenas resultado do esforço, mas um sinal profético de que estamos nos movimentando fora do ritmo do céu. Quando insistimos em manter portas abertas que Deus já fechou. Quando carregamos responsabilidades que Ele nunca nos pediu. Quando aceleramos processos que Ele queria que fossem vividos com calma. Quando paramos em lugares que Ele já deixou para trás. A alma começa a pesar, o espírito começa a gritar, e o cansaço, que poderia ser resolvido com uma noite de sono, persiste como um alerta. Você está fora do tempo de Deus. O tempo do céu não se mede com relógio. Ele se discerne com sensibilidade espiritual. E quando ignoramos os sinais do Espírito, acabamos entrando em rotinas que nos drenam, relacionamentos que nos adoecem, projetos que parecem certos aos olhos naturais, mas que estão distantes da vontade divina. E, em vez de paz, sentimos exaustão. Em vez de crescimento, sentimos sobrecarga. Em vez de plenitude, sentimos um vazio que nem conseguimos explicar. Deus te ama demais para te deixar nesse lugar. Por isso, Ele começa a falar através do cansaço. Ele não está te punindo, está te chamando para um reencontro, porque a verdadeira vontade dEle não te esgota, te renova. A presença dEle não te sobrecarrega, te sustenta. O fardo dEle é leve e o jugo é suave. Se você está carregando algo que está esmagando sua alma, é hora de perguntar: Senhor, será que fui eu quem colocou esse peso sobre mim? Será que fui eu que me desconectei do teu tempo? O cansaço também pode revelar que você permaneceu tempo demais em algo que já deveria ter terminado. Pode ser uma estação emocional, uma estrutura mental, um ambiente espiritual, e por medo da mudança ou apego ao controle, você foi ficando. Mas quanto mais você fica, mais a alma grita por alívio.
E essa dor silenciosa é Deus dizendo: filho, filha, levanta. É hora de seguir. Eu não estou mais aí. Eu estou te esperando no próximo passo. A alma cansada não precisa de performance. Precisa de repouso. E esse repouso não é ausência de atividade, mas presença de Deus. Quando você retorna ao centro da vontade dele, mesmo nas lutas, há descanso. Mesmo na pressão, há paz. Mesmo na guerra, há certeza. Porque não é a circunstância que define o descanso, é a posição espiritual. E quando você está alinhado com o tempo do céu, as forças são renovadas como as da águia. Você corre e não se cansa, caminha e não se fatiga, porque o que te move não é mais esforço humano, mas graça divina. Hoje, Deus está te convidando a largar o peso que te esmaga e pegar de volta o fardo leve da obediência, a parar de lutar sozinho e deixar que Ele assuma a condução, a reconhecer que esse cansaço não é fraqueza, mas um alerta. Você não está quebrado, você está desalinhado, e o alinhamento começa quando você se rende. Não tente consertar tudo com suas mãos, não tente forçar as respostas que ainda não vieram. Não se compare com os outros que parecem estar mais adiantados. Cada filho tem um tempo. Cada propósito tem um ritmo. Cada chamado tem um ciclo. O importante não é a velocidade, é a direção. E Deus quer te colocar de volta na direção certa. Mas para isso, você precisa parar, respirar, ouvir, confiar. Feche os olhos agora. Sinta a presença do Pai se aproximando como brisa suave. Ele não te quer correndo, Ele te quer perto. Ele não te quer forte o tempo todo. Ele te quer verdadeiro. Ele não precisa da sua força. Ele precisa do seu sim. E quando você se entrega, o céu entra. O peso cai, a alma descansa, e o tempo de Deus começa a reger novamente os seus passos. O que você precisa não é de mais esforço, mas de realinhamento. O que você precisa não é de mais tarefas, mas de presença. O que você precisa não é provar nada, mas apenas voltar para o lugar onde o Pai te sustenta. E esse lugar se chama vontade de Deus. E Ele está te chamando para esse lugar agora. A desconexão emocional como sintoma de propósito abandonado. Você tem vivido, cumprido seus compromissos, seguido suas rotinas, mas algo dentro de você está desligado. É como se as cores do mundo estivessem perdendo o brilho. Os dias passam, mas parecem todos iguais. As coisas que antes te faziam vibrar agora não despertam mais nenhuma emoção. O que antes te empolgava agora só pesa. O que já foi combustível, hoje parece apenas obrigação. Você ainda sorri, ainda conversa, ainda tenta manter tudo funcionando. Mas lá dentro você sabe, há um vazio crescendo, silencioso, profundo. E esse vazio, muitas vezes, não é sobre algo que você perdeu. É sobre algo que você abandonou, o seu propósito. Quando alguém se desconecta emocionalmente da vida, geralmente isso não acontece de uma vez. É sutil. Começa com uma decepção mal resolvida, um sonho que não se concretizou, uma expectativa frustrada, uma comparação silenciosa com quem parece estar mais à frente. De repente, sem perceber, você começa a funcionar no modo automático. Levanta, faz o que precisa, mas sem paixão, sem presença, sem sentido. E no fundo, você começa a aceitar essa condição como normal, quando ela nunca deveria ser. Essa desconexão emocional é um alarme espiritual. É o Espírito dizendo: você deixou para trás aquilo que eu coloquei dentro de você. Porque o propósito não é um plano profissional ou uma carreira brilhante. O propósito é a centelha divina que dá sentido aos seus dias. É a consciência de que você nasceu com uma missão que vai além de sobreviver ou agradar os outros. É a certeza de que há algo em você que o céu depositou e que o mundo precisa conhecer. Quando você se afasta do seu propósito, a alma começa a se apagar.
Você tenta preencher com distrações, com novos projetos, com atividades constantes, mas o brilho não volta, porque o vazio que só o propósito preenche não pode ser ocupado com tarefas. É por isso que, mesmo cercado de pessoas, você se sente só. Mesmo em dias de conquistas, você não sente alegria. Mesmo com a vida aparentemente em ordem, algo continua fora do lugar. Deus te conhece profundamente e Ele sabe que esse esvaziamento emocional que você vive não é apenas psicológico, é espiritual, é a saudade do céu dentro de você, é a sua alma lembrando do que foi chamada a viver, é o eco da eternidade sussurrando em meio à sua rotina. Você foi feito para mais. E não se trata de fazer mais, conquistar mais, produzir mais. Trata-se de voltar à origem, de reencontrar o motivo pelo qual você ainda está respirando hoje. Não ignore essa desconexão. Não se conforme com uma vida sem sentido. Não aceite a apatia como normal. Você foi criado com propósito, formado com intenção, escolhido com missão, e mesmo que tenha se perdido, mesmo que tenha desistido, mesmo que tenha se distraído, Deus não desistiu de você. O que Ele plantou em seu espírito continua vivo. Pode estar adormecido, pode estar abafado, mas está aí e está esperando o seu sim para florescer de novo. Talvez você tenha abandonado o seu propósito por medo, medo de falhar, medo de se expor, medo de não ser suficiente, talvez por cansaço, talvez porque ninguém te apoiou, talvez porque um dia você tentou e doeu. Mas hoje, o Espírito te chama para recuperar aquilo que foi deixado pelo caminho, para reviver o que foi enterrado, para reacender o que foi apagado. Você não é o que perdeu. Você é o que Deus te chamou para ser. Você não é o que os outros disseram. Você é o que o céu escreveu a seu respeito. E quando você voltar a se conectar com esse propósito, a vida vai voltar a pulsar. A cor vai voltar. A alma vai respirar. Porque propósito é o lugar onde a sua essência encontra descanso. Onde o que você faz e o que você é se tornam uma coisa só. Onde viver deixa de ser fardo e volta a ser missão. Hoje, se permita sentir de novo. Se permita sonhar de novo. Se permita desejar mais uma vez aquilo que um dia te fez vibrar por dentro. O Espírito Santo está pronto para te lembrar de quem você é e por que você está aqui. Volte para o centro, volte para o chamado, volte para o lugar onde a sua alma vive acordada. Os encontros coincidência divina que revelam um novo ciclo. Você já teve a sensação de que certos encontros não aconteceram por acaso? De que aquela conversa inesperada, aquela ligação em um momento exato, aquele reencontro improvável, pareciam carregar algo a mais? Como se o céu estivesse por trás dos bastidores da sua rotina, movendo peças silenciosamente, articulando momentos, agendando cruzamentos? Pois hoje, Deus quer te lembrar que, na linguagem dele, não existem coincidências. Existem alinhamentos. Movimentos estratégicos para anunciar que um novo ciclo está começando. Existem encontros que mudam tudo. Não porque a outra pessoa é especial por si só, mas porque aquele momento foi agendado pelo céu. Foi marcado não no calendário humano, mas no relógio divino. E quando você entra nesses encontros, é como se algo se destravasse dentro de você, como se as escamas caíssem dos olhos, como se de repente o coração lembrasse de algo que o tempo havia tentado apagar. Porque existem palavras que nos tocam mais fundo do que qualquer conselho planejado. Existem conexões que são respostas para orações antigas. Existem encontros que são recados de Deus. Eu estou movendo as estações. Preste atenção. Muitas vezes você ora pedindo um sinal, mas está esperando que ele venha em forma de um milagre extraordinário. E enquanto espera fogo do céu, ignora que Deus tem falado através das pessoas simples. Aquele abraço,
no momento certo. Aquela frase solta que te atravessou por dentro. Aquela mensagem que chegou exatamente quando você pensava em desistir. Isso é a assinatura de Deus. Ele fala pela criação, pelos detalhes, pelos encontros que parecem normais, mas carregam algo eterno. Esses encontros são como portais. Eles não mudam apenas seu humor. Eles reposicionam sua jornada. É através deles que Deus muda a sua geografia espiritual, que Ele apresenta caminhos que você não estava enxergando, que Ele te empurra para decisões que estavam adiadas. São encontros que te acordam, que te provocam, que te libertam, que quebram ciclos antigos e revelam a chegada de um tempo novo. Mas para perceber esses encontros, você precisa estar sensível. Porque quem está distraído com o ruído do mundo não percebe os sussurros de Deus. Quem está correndo atrás do que acha que precisa, muitas vezes passa direto por aquilo que realmente importa. Você precisa aprender a discernir os encontros que carregam unção, que carregam direção, que carregam ativação. E isso só é possível quando você vive com o espírito desperto. Talvez você esteja esperando uma resposta do céu, e Deus já a enviou, camuflada em uma conversa, em um gesto, em um olhar. Talvez você esteja pedindo por uma confirmação, e ela veio na forma de um reencontro inesperado. Talvez você esteja clamando por mudança, e ela chegou com a aproximação de alguém que Deus colocou em sua rota, não para preencher um vazio, mas para destravar algo adormecido. E quando isso acontece, tudo muda. O peso começa a sair. A esperança começa a renascer. Os sonhos voltam a pulsar. Porque há pessoas que Deus levanta como chaves, como despertadores, como pontes. E quando você encontra uma dessas pessoas, não há como ignorar. O coração sabe, o espírito reconhece. E você entende que está diante de um mover profético. Esses encontros divinos são marcos, são páginas viradas, são avisos. Estou fazendo nova todas as coisas. E você não precisa forçar nada para que eles aconteçam. Você só precisa estar alinhado com o tempo de Deus. Quando você caminha em obediência, o céu cuida da sua agenda. Ele organiza os passos, ele cruza rotas, ele conecta destinos. E de repente, você percebe que está vivendo algo que não teria como planejar sozinho. Então hoje, esteja atento, abra os olhos, espere o inesperado. Honre as pessoas que Deus colocar no seu caminho. Esteja pronto para reconhecer o toque do céu nos gestos mais simples, porque um novo ciclo está sendo anunciado. E ele não virá com fogos de artifício, mas com encontros carregados de eternidade. Você não está sozinho. O céu está orquestrando tudo. E quando esse novo ciclo se abrir completamente, você vai olhar para trás e entender que cada encontro foi uma chave, que cada coincidência foi um recado, que cada detalhe foi a mão do Pai te guiando com precisão. E então você vai sorrir e dizer: Deus esteve comigo o tempo todo e eu nem percebia. A oração não respondida que protege de um plano fora da rota. Você orou com fé, você colocou tudo diante de Deus, você acreditou, esperou, jejuou, clamou, e mesmo assim não aconteceu. O céu pareceu calado. A resposta não veio. E com o passar dos dias, a frustração foi tomando conta do coração. Talvez você se perguntou: será que Deus me ouviu? Ou pior, será que Ele me ignorou? A dor da oração não respondida às vezes fere mais do que a própria espera. Mas hoje, o Espírito de Deus quer te mostrar que nem sempre o silêncio dele é um não. Às vezes, é proteção. Às vezes, é misericórdia. Às vezes, é uma barreira amorosa entre você e um plano que parecia certo, mas te levaria para longe do que Deus desenhou para você. Existem orações que, se fossem respondidas como você pediu, teriam te levado por atalhos perigosos. Relacionamentos que pareciam promissores, mas esconderiam prisões emocionais. Oportunidades que pareciam resposta,
mas seriam armadilhas disfarçadas. Portas que pareciam alinhadas com o céu, mas estavam sendo abertas por pressa, carência ou vaidade. Deus, que vê o todo, muitas vezes diz não, sem dizer palavra alguma. Ele simplesmente fecha a via. Ele desativa o desejo. Ele desfaz o caminho. E naquele momento, tudo o que você sente é o silêncio, mas por trás dele existe um Pai te guardando. Você não vê o que Deus vê. Você ora a partir do agora, mas Ele responde a partir da eternidade. Você pede pelo que acha que precisa. Ele responde com base no que você vai ser lá na frente. E às vezes, a melhor resposta que Ele pode dar é o silêncio que te impede de entrar no lugar errado, de se ligar a pessoas erradas, de assinar compromissos que depois se tornariam grilhões. Ele está mais interessado no seu futuro do que na sua pressa. Ele está mais comprometido com sua salvação do que com sua satisfação imediata. Talvez, olhando para trás agora, você se lembre de orações que não foram respondidas, sonhos que não aconteceram, caminhos que não se abriram. E na época, isso doeu, parecia injusto, parecia abandono. Mas com o tempo, você percebeu que foi livramento, que foi amor, que foi cuidado. Que Deus disse não naquele dia para dizer sim a algo infinitamente melhor hoje. E é isso que o Espírito quer te lembrar agora. Nem todo o silêncio de Deus é ausência. Às vezes é um grito de amor. Há orações que ainda não foram respondidas porque Deus está te preparando. Porque se Ele entregasse agora, você não saberia sustentar. Porque se Ele liberasse hoje, você talvez idolatraria a bênção e esqueceria o abençoador. Porque Ele quer que o presente não se torne um obstáculo entre você e a presença. Então, Ele retém, Ele adia, Ele recalcula o tempo, não para te ferir, mas para te preservar. A oração que você achou que foi ignorada, Deus guardou. Ele anotou cada palavra, Ele viu cada lágrima, Ele sentiu a dor que você não conseguiu explicar para ninguém. E Ele está trabalhando em silêncio. Às vezes, Ele está mais presente nos momentos de espera do que nos dias de resposta, porque na espera, Ele molda caráter. Ele fortalece raízes, Ele amadurece a fé, Ele nos ensina a confiar, mesmo quando não compreendemos. Hoje, não lamente mais aquilo que não aconteceu. Entregue, confie, respire fundo e diga: Deus, obrigado por cada oração que o Senhor não respondeu do jeito que eu queria, porque eu acredito que o teu silêncio me salvou de caminhos que eu não teria força para sair depois. Há descanso nessa entrega, há cura nesse reconhecimento. Porque quando você entende que até o silêncio de Deus é um ato de amor, você começa a caminhar com mais leveza, mais fé e mais sensibilidade à vontade dele. Você pode ainda não entender tudo agora, mas haverá um dia, e ele vai chegar, em que você olhará para trás e dirá: Senhor, obrigado por não ter me dado aquilo que pedi, porque hoje eu tenho o que eu realmente precisava, a tua vontade sendo feita na minha vida. Esse dia vai chegar, mas até lá, continue confiando, continue orando, continue crendo. Porque a oração que não foi respondida hoje pode ser a chave que abriu a porta certa para o seu amanhã. Quando o Espírito Santo interrompe sua rotina para reposicionar sua missão. Você está vivendo seus dias como sempre viveu. Acorda, cumpre tarefas, responde mensagens, corre para cumprir horários, se organiza para manter tudo sob controle. Está seguindo o fluxo, dando o seu melhor, tentando fazer o que é certo. Mas, em algum ponto da rotina, algo muda. Um desconforto aparece. Uma inquietação sutil se instala. Algo que você não sabe explicar, mas sente. De repente, as mesmas atividades que antes preenchiam, agora parecem vazias. As metas que você perseguiu já não fazem sentido. E o que você achava que era estabilidade começa a parecer prisão.
O Espírito Santo está se movendo, e quando ele se move, ele interrompe, ele vira a mesa, ele rasga a agenda, ele muda a rota. Essa interrupção não é castigo, é misericórdia, é um ato de graça divina. Porque Deus, em sua fidelidade, não permite que seus filhos permaneçam num lugar onde não existe mais propósito. Quando o céu identifica que sua missão está sendo sufocada pela repetição, ele te acorda. Ele te confronta com o silêncio, com o vazio, com a sensação de tem algo errado que você não consegue explicar. Essa interrupção é sagrada. É o céu dizendo, você se afastou do centro, eu vim te reposicionar. Talvez você tenha se acomodado em algo que foi um dia uma missão, mas se tornou apenas função. Talvez você tenha dito sim a muitas coisas que pareciam boas, mas não eram a vontade de Deus. Talvez você tenha se prendido à estabilidade, ao reconhecimento, ao medo de desapontar pessoas. E com isso, foi se distanciando daquilo que o Pai realmente te chamou para viver. E mesmo que tudo ao seu redor esteja funcionando, por dentro você sente: eu não estou mais no lugar certo. O Espírito Santo interrompe para alinhar. Ele bagunça a ordem humana para restaurar a ordem espiritual. Ele retira apoios que te mantinham confortável para que você volte a depender só dele. Ele te faz questionar, parar, refletir, não para te deixar perdido, mas para te lembrar da missão original. Aquela que você recebeu antes de se distrair com os aplausos, com os medos, com a correria. Ele está te chamando de volta ao lugar onde a paixão queima, onde a voz dele é clara, onde o seu espírito respira. Talvez essa interrupção tenha vindo em forma de crise, um projeto que desmoronou, uma transição inesperada, um tempo de esvaziamento. Talvez você perdeu coisas que achava essenciais, talvez você foi tirado de um lugar onde se sentia seguro. Mas e se tudo isso não for apenas um problema, e sim um mover? E se o que você está vivendo agora for o toque do Espírito dizendo, eu tenho algo novo, mas antes de te levar para esse novo, preciso te desconectar do velho. Você não está sendo abandonado, está sendo reposicionado. Deus não está te punindo, está te preparando, porque Ele sabe o que está por vir. E o que está por vir exige um novo nível de entrega, de visão, de obediência. A missão que Ele tem para você nessa nova estação exige que você caminhe mais leve, mais sensível, mais rendido. Por isso Ele interrompe. Porque se Ele não interrompesse, você continuaria tentando sustentar uma estrutura que já perdeu o fôlego. Deus está rompendo ciclos, e todo rompimento dói, mas também liberta. Quando o Espírito se move, tudo o que estava adormecido desperta. Tudo o que era rotina se transforma em revelação. Tudo o que era automático volta a pulsar com vida. Porque Deus não quer que você apenas funcione, Ele quer que você viva a missão. E a missão começa com sensibilidade, com discernimento, com obediência. Hoje, reconheça essa interrupção. Pare de resistir. Pare de tentar manter o que Deus já está desmontando. Entenda, Ele não tira algo de você. Ele está te levando para algo maior, e mesmo que você não veja tudo agora, o que Ele preparou te fará entender cada lágrima, cada renúncia, cada perda. Você vai olhar para trás e dizer, foi necessário. Deus me parou, me redirecionou, e agora eu vivo exatamente o que Ele sonhou para mim. O Espírito Santo está falando. Ele está interrompendo para reposicionar. Ele está arrancando você da zona de conforto para te lançar no centro da missão. Ele está te chamando para viver de novo, com propósito, com paixão, com visão eterna. Essa interrupção é o começo de um novo ciclo. Um ciclo onde sua vida vai deixar de apenas existir e vai começar a impactar. Chegou o momento em que você precisa parar de fugir, de deixar para depois, de fingir que não está ouvindo o que o céu está gritando dentro da sua alma.
Esse é o ponto da jornada onde não se volta mais para a rotina anterior, onde não há mais espaço para uma fé superficial, para orações apressadas, para decisões rasas. É aqui que tudo muda, porque é aqui que você é convidado a se render por completo. E a pergunta que o Espírito faz agora é: você está disposto? A rendição verdadeira não é apenas levantar as mãos enquanto uma música toca. Não é apenas se emocionar com palavras bonitas. É se despir da vontade própria. É abrir mão do controle. É encarar com honestidade tudo o que você tentou segurar sozinho e, finalmente, colocar aos pés da cruz. Rendição é reconhecer que você não sabe mais o que fazer e, mesmo assim, dizer: Jesus, eu confio em Ti. É parar de correr atrás de soluções humanas e dizer com fé: seja feita a Tua vontade, não a minha. É nesse lugar que a cura começa, que o alinhamento acontece, que os planos de Deus voltam a ocupar o trono que o medo, a ansiedade, a frustração e a pressa ocuparam por tempo demais. Quando você se rende, não perde, você é libertado. Porque muitas das prisões que te seguram hoje não foram impostas pelo diabo, mas construídas por decisões que você tomou fora da vontade do Pai. E Deus, em seu amor imenso, está dizendo agora: você ainda pode voltar. Voltar para o propósito. Voltar para a paz. Voltar para o centro daquilo que eu preparei para você. A jornada de realinhamento que você viveu até aqui foi só o começo. Mas agora chegou a hora de dizer um sim definitivo. Um sim que não depende de condições, de confirmações, de recompensas. Um sim que nasce da confiança, que nasce do amor, que nasce da certeza de que Deus é bom, mesmo quando não entendemos tudo. Talvez você esteja quebrado, cansado, cheio de dúvidas, e ainda assim Deus te convida, porque Ele não está esperando você se arrumar todo para se render. Ele quer você como está, com as dores, com as perguntas, com os pedaços, porque Ele é especialista em reconstruções, e tudo o que Ele precisa é de um coração disponível. Um coração que diga: Pai, eu não quero mais andar sem direção, alinha minha vida com a Tua vontade. Enquanto você ouve essa palavra, algo está acontecendo dentro de você. Há uma agitação espiritual, um movimento invisível. O Espírito está tocando áreas que estavam adormecidas. Ele está reacendendo a chama que o tempo tentou apagar. Ele está tirando escamas, está desfazendo nós, está te chamando para mais. Você sente isso. O coração está acelerado, as lágrimas vêm. Não é só emoção, é resposta espiritual. É o toque de Deus confirmando: eu estou aqui e estou te chamando para um novo tempo. Mas esse novo tempo só começa quando você se rende. Quando você diz com firmeza: eu não quero mais viver pela minha força, eu não quero mais seguir meus próprios planos, eu quero a Tua direção, Pai. Essa é a decisão que separa os que apenas ouvem dos que são transformados. Essa é a decisão que muda destinos, que reescreve histórias, que ativa milagres. Então agora, nesse exato instante, tome sua decisão. Não espere outro dia. Não diga depois. Não ignore esse chamado. Há algo sobrenatural acontecendo neste momento. O céu está atento à sua resposta. O Espírito está pronto para conduzir, mas você precisa abrir a porta. A palavra diz: eis que estou à porta e bato. Ele está batendo agora. Cabe a você abrir. Renda-se, deixe cair os pesos, solte os medos, confie. O que Deus tem para a sua vida não é pequeno, não é limitado, não é medíocre. É maior do que seus sonhos, mais alto do que suas expectativas, mais poderoso do que você imagina. Mas tudo começa com a rendição, com o sim, com o joelho no chão e o coração no altar. Chegou o momento de voltar para o centro da vontade de Deus, o momento de dizer: Pai, eu me rendo, alinha meus passos aos teus.
Eu não quero viver longe da tua direção. Se você disser isso com sinceridade, prepare-se, o céu vai se mover. Pai amado, em nome de Jesus, eu me coloco agora diante de ti com o coração quebrantado, em nome dos teus filhos e filhas que estão orando comigo neste momento. Tu conheces cada lágrima, cada peso, cada confusão interior. Tu sondas o que o homem não vê. Tu visitas os lugares onde palavras humanas não alcançam. E agora, Espírito Santo, eu te convido. Entra nesta sala, neste carro, neste quarto, neste lugar onde este filho te busca com sinceridade. Que a tua presença seja sentida como um vento suave, como um abraço de amor eterno, como uma força que levanta o abatido e reacende a chama no espírito cansado. Senhor, eu oro por alinhamento. Que todo caminho tortuoso seja endireitado agora. Que toda decisão que foi tomada fora da tua direção seja agora colocada diante do teu altar. Que todo projeto construído pela força do braço humano, mas que não nasceu do teu coração, seja agora submetido à tua vontade. Deus, vem interromper, desfazer, redirecionar, porque mais vale estar no teu tempo, no teu plano, do que avançar fora da tua vontade. Eu oro por cura nos corações que interpretaram o teu silêncio como rejeição. Que agora, Senhor, eles entendam que o teu silêncio foi proteção, foi amor, foi resposta. Que caia por terra todo sentimento de abandono, toda sensação de orfandade espiritual, todo engano do inimigo que sussurrou mentiras durante os períodos de espera. Que a verdade da tua palavra venha como luz agora dizendo: eu nunca te deixei, eu sempre estive aqui. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, traz de volta o que foi perdido, reacende o que foi apagado, restaura o que foi quebrado, reposiciona este filho na rota original. O que o tempo, as feridas, os traumas e as decisões erradas tentaram desviar. Que agora seja realinhado pelo poder do teu Espírito. Que toda confusão mental dê lugar à clareza. Que toda paralisia espiritual dê lugar à ousadia. Que toda apatia dê lugar à paixão renovada por ti. Pai, eu oro por discernimento, que este filho aprenda a ouvir tua voz nos detalhes, nos encontros, nas pausas, nas portas que se fecham, nos movimentos sutis do céu. Que ele perceba o teu agir, mesmo quando tudo parece imóvel. Que ele aprenda a confiar, mesmo quando nada faz sentido. Que ele aprenda a te seguir, não com os olhos naturais, mas com os olhos do Espírito. Que ele não dependa de sinais exteriores, mas de convicções interiores plantadas por ti. E eu declaro agora, profeticamente, em nome de Jesus, que este seja um tempo de alinhamento completo, alinhamento nos pensamentos, nas emoções, nos relacionamentos, nos planos, nas palavras, nas decisões. Que este seja um tempo de recomeço com direção, de avanço com paz, de movimento com presença. Que este filho não caminhe mais pelo que acha, mas pelo que o céu confirma. Que não dependa mais do aplauso dos homens, mas do sim do teu coração. Senhor, eu oro por força para obedecer, porque há decisões difíceis a serem tomadas, há laços que precisam ser cortados, há caminhos que precisam ser deixados para trás, há renúncias que doem, mas que curam. E eu te peço, dá coragem, dá firmeza, dá convicção. Que nenhuma distração, nenhuma voz contrária, nenhuma armadilha do inimigo consiga desviar o que o teu Espírito está realinhando agora. E acima de tudo, Deus, eu oro para que este filho te ame mais do que aos próprios planos. Que ele escolha a tua vontade, mesmo quando ela for contrária aos seus desejos. Que ele diga sim ao que o céu está liberando agora. Que ele declare com fé: Senhor, eu me rendo, eu volto, me alinha, me guia, me sustenta. Eu declaro vida onde havia morte, esperança onde havia desânimo, direção onde havia confusão e paz onde reinava o medo.
Declaro que esta oração não termina aqui. Ela começa um novo ciclo, o ciclo do alinhamento com os planos eternos, o ciclo da sensibilidade ao Espírito, o ciclo do sim absoluto à vontade do Pai. Em nome de Jesus, eu selo esta oração com fé. E creio que o que começou aqui vai ecoar por dias, semanas, meses, até que este filho esteja completamente posicionado no centro da tua vontade. Amém. Se essa oração tocou você, se em algum momento seu coração acelerou, se lágrimas vieram aos seus olhos sem que você pudesse controlar, se houve um aperto no peito ou uma paz inexplicável que chegou como um abraço de Deus, então essa mensagem era para você. E agora você tem uma escolha. Pode simplesmente seguir com seu dia, como se nada tivesse acontecido. Pode tratar isso como só mais um vídeo bonito. Pode arquivar essa experiência como algo que te emocionou, mas que não mudou nada. Ou pode tomar uma decisão. Pode fazer do que você sentiu aqui um marco, uma virada, um recomeço. Porque o céu não se move apenas para emocionar. O céu se move para transformar. E quando Deus fala, Ele espera uma resposta em forma de fé, em forma de rendição, em forma de posicionamento. Não é sobre religião, não é sobre fazer tudo certo. É sobre parar de ignorar o chamado que o Espírito está fazendo. Você foi tocado porque há algo de Deus sendo ativado dentro de você. E isso não pode mais ser negligenciado. Talvez você esteja há muito tempo afastado espiritualmente. Talvez tenha se decepcionado com pessoas, com instituições, com líderes. Talvez você ache que Deus já desistiu de você ou que você errou demais para voltar. Mas Ele está dizendo agora: filho, filha, eu nunca te deixei. Eu só estava esperando você abrir o coração de novo. E se você ouviu até aqui, é porque algo em você quer voltar. E esse desejo já é a resposta que o céu estava esperando. Agora é hora de selar essa decisão, de tornar público no mundo espiritual aquilo que o seu coração já entendeu. De declarar com palavras simples, mas cheias de verdade: Senhor, eu recebo os teus planos para mim. Eu volto, me alinha contigo. E se essa é a sua oração, escreva isso nos comentários agora mesmo. Escreva como um ato profético, como um registro espiritual, como uma declaração visível de que hoje algo mudou dentro de você. Não tenha vergonha. Porque cada vez que você escreve, você está dizendo: eu ouvi a voz de Deus e eu estou respondendo. E mais do que isso, compartilhe essa oração. Envie para alguém que está perdido, cansado, fora do eixo, alguém que precisa de direção, de clareza, de um toque do céu. Você não sabe o quanto uma simples mensagem pode se tornar um ponto de encontro entre o coração de uma pessoa e o chamado de Deus para a vida dela. Seja um canal, seja uma ponte. Deixe que Deus use você como instrumento de alinhamento na vida de outros. Se inscreva neste canal, não por obrigação, mas porque este será um espaço onde Deus continuará falando com você. Aqui, você será lembrado de quem é, será reacendido nos dias escuros, será fortalecido nas horas de guerra. A jornada não termina nesta oração, ela está apenas começando. E você não está sozinho. Que o Espírito Santo continue falando com você. Que essa presença que você sentiu agora permaneça. Que a paz que entrou nesse ambiente se torne constante. Que a certeza do amor de Deus te acompanhe em cada passo. E que, acima de tudo, você nunca mais ande longe do centro da vontade do Pai. Hoje, você foi alinhado com os planos de Deus. E nada poderá te desviar, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. O céu está celebrando, o Espírito está em movimento e o seu coração está de volta ao lugar certo. Bem-vindo ao recomeço.